Hoje nós temos dose dupla de endocrinologia no nosso quadro de medicina. E para falar de um tema que todo mundo parece que já deveria estar careca de saber, mas ainda não estão. Por isso, a gente nunca deixa de debater e mostrar esse tema, diabetes. Ninguém melhor do que os doutores Luiz Antônio e a Júlia, doutora Júlia, para falar um pouquinho desse tema que é mega importante e cada vez mais perigoso, porque parece que cada vez mais nós temos mais e mais números. É isso? O diabetes é uma doença que está aumentando muito a prevalência. A cada ano tem aumentado a prevalência do diabetes, principalmente em países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Isso tem ocorrido em função de dois fatores principais. Primeiro, porque está aumentando a longevidade das pessoas. As pessoas vivem mais, com mais tempo, e aumenta a incidência de doenças, entre elas o diabetes. Certo. Outro fator importante é a obesidade. Na medida que a obesidade é um fator desencadeante do diabetes tipo 2, que é o tipo de diabetes mais frequente, na medida que aumenta o diabetes, aumenta a obesidade, também aumenta o diabetes. Então esses são os dois fatores. E está se discutindo bastante o diabetes, especialmente nesse mês de novembro, porque é o Novembro Azul, onde a Federação Internacional de Diabetes, junto com a Organização Mundial da Saúde, junto com a ONU, tem feito um trabalho para chamar a atenção da doença, para chamar a atenção da necessidade dos pacientes diabéticos, principalmente em função das complicações que o diabetes pode acarretar como complicações crônicas. Quais são essas complicações, doutora Júlia? Estou adorando ter vocês dois aqui. Então, assim, o diabetes, a gente sempre tem essa preocupação, tanto com a fase aguda, que é aliviar os sintomas da glicose alta, mas a nossa preocupação também é explicar para o paciente que não basta ter ou não ter sintomas. A gente quer explicar que o bom controle é fundamental para prevenir o que a gente chama as complicações crônicas, que a gente divide principalmente nas que afetam os pequenos vasos, que no caso é a retina, comprometendo a visão, podendo levar até a cegueira, comprometendo às vezes os rins, né, fazendo um mau funcionamento renal, às vezes precisando até de uma hemodiálise ou de um transplante em casos mais avançados. Às vezes afeta os nervos dos membros inferiores, fazendo com que perca um pouco a sensibilidade, aumente o risco de lesões, ulcerações e até amputação. E o grande causador de morte no diabético, que é a doença cardiovascular, né? Hoje em dia o diabético morre principalmente da doença arterial coronariana, que é o infarto, e o AVC, né, que é o famoso derrame. Então, a gente hoje comprovadamente sabe que tratar bem o diabetes reduz a incidência dessas complicações. E é isso que a gente busca junto ao nosso paciente. As pessoas estão mais conscientes hoje, elas estão fazendo essa prevenção, ou a gente ainda está caminhando devagar nesse sentido? O que se observa que cada vez se traz mais conhecimentos, cada vez se traz mais alertas em relação à prevenção do diabetes, em relação ao controle do diabetes para quem já é portador da doença. Mas se a gente faz um checklist junto ao paciente do seu conhecimento a respeito do diabetes, das necessidades dos diabéticos, essas informações ainda não têm sido o suficiente. E olha que vocês trabalham, hein? Por isso se faz um trabalho muito importante na educação em diabetes. Há quem considere, eu sou partidário dessa colocação, que depois do advento da insulina, que foi o grande marco, o grande diferencial no tratamento do diabetes, o segundo fator mais importante para o tratamento e controle do diabetes é a educação em diabetes. Apesar de muitos avanços, muitos medicamentos, muitas ferramentas para se controlar o diabetes, para se fazer o diagnóstico do diabetes, hoje com o sistema de infusão contínua de insulina, que são as bombas de insulina, que imitam o pâncreas, tanto é que se chama de pâncreas artificial. Não adianta nada desses recursos se não houver educação, não tiver um treinamento adequado para usar essas ferramentas. Então a educação é bastante importante e a informação é importante, porque nós precisamos auxiliar na conscientização das pessoas que o diabetes tipo 2,
que é o diabetes que ocorre depois dos 40 anos, que corresponde a cerca de 90% dos diabéticos, ele pode ser prevenido sim, ou pelo menos retardado com hábitos alimentares saudáveis, hábitos de atividade física saudáveis, evitar o excesso de peso, principalmente a gordura abdominal, que é a gordura mais prejudicial para a gente. Quem nunca teve diabetes e quem não tem casos na família, pode vir a desenvolver? Pode. Pode sim, embora exista uma tendência hereditária, como o Dr. Luiz falou, né, genética, o ambiente desfavorável com a obesidade, o sedentarismo, pode desencadear o diabetes. Por isso a gente recomenda, independente de ter casos familiares, que todas as pessoas acima dos 45 anos devam se submeter ao exame de triagem, que é um exame de glicemia, e pessoas até mais jovens, aí sim, se tiver casos na família, excesso de peso, sedentarismo, né, que são alguns fatores de risco, até mais jovens já devem estar fazendo esse exame. Então, porque o diabetes, a gente fala, não espere ter os sintomas, né? Porque realmente ele até dá sintoma, mas com níveis bem altos, a pessoa começa a urinar em excesso, ter muita sede, emagrecer, mas isso realmente quando o diabetes já está no estágio avançado. Nas fases iniciais, a pessoa normalmente não sente nada e acaba não indo ao médico, não fazendo os exames e está perdendo uma bela oportunidade de iniciar um tratamento precoce, às vezes até na fase de pré-diabetes, que hoje em dia a gente acaba identificando bastante casos e acaba realmente com as medidas que o Dr. Luiz citou, conseguir postergar, às vezes até evitar completamente o diabetes. E a criançada também está entrando nessa fila aí muito mais do que o normal, né? O que tem se observado, Fabiola, é que o diabetes nas crianças, até pouco tempo atrás, só se observava o diabetes tipo 1, que é uma doença adquirida, e sem relação com excesso de peso, sem relação com a obesidade. É um diabetes que desde o início é mais agressivo, geralmente dependendo de insulina desde a fase inicial, mas em função do aumento de peso também nas crianças, nós estamos observando um aumento da incidência de diabetes tipo 2, que ocorre no adulto depois dos 40 anos, aparecendo nas crianças obesas. Então isso preocupa bastante porque a gente vai ter uma população de diabéticos mais importante, um percentual mais importante lá no futuro. Então tem que ter essa preocupação sim. Dentro dessa programação do Dia Mundial do Diabetes, o Instituto Diabetes de Joinville, o IDJ, em parceria com a Endoville, nós estamos promovendo várias palestras, justamente a conexão obesidade e diabetes. Essas palestras estão sendo proferidas nas empresas, as empresas parceiras do IDJ, também está sendo programado para o Dia Mundial do Diabetes, na semana do Dia Mundial do Diabetes, no Novembro Azul, está sendo programado uma avaliação da realidade do controle dos diabéticos do Instituto do Rim, aqui em Joinville. A gente sabe que 30% dos pacientes que fazem diálise são diabéticos. Então, nós vamos até o Instituto do Rim, em parceria com o Instituto do Rim, vamos fazer a hemoglobina glicada, que é um exame que mostra a média da variação da glicose de 3 meses, ou seja, mostra como é que está o nível de controle desses pacientes. E também, dentro da programação, nós, junto com a Prefeitura Municipal de Joinville, vocês podem observar, a Prefeitura está iluminada de azul, a ponte de frente à Prefeitura também iluminada de azul. Que bacana. A Rua das Palmeiras, e o pórtico também, e também lá no Instituto de no Centro de Endocrinologia e Diabetes de Joinville, na Endoville, também está iluminado de azul. Isso porque no mundo todo se ilumina de azul, locais públicos, pontos conhecidos, para chamar atenção para o diabetes. Interessante, Joinville está entrando nesse clima, né? E é interessante a iluminação, às vezes assim, qual a razão de ser? É chamar atenção mesmo, né? E gera curiosidade nas pessoas, porque tá azul, vai tentar se informar. Então, é pelo menos um mês para ficar com diabetes na cabeça. Quem nunca fez o exame, ir atrás do seu médico, né? Tentar verificar isso. Então, é uma forma da gente estar inserido nesse contexto mundial e mostrar a importância de alertar a nossa comunidade. Eu diria que visitar o endocrinologista, gente, é necessário pelo menos uma vez por ano, né? Tem que entrar no check-up geral, mas o endocrinologista tem que entrar num check-up separado, né? Porque a endocrinologia trata não só do diabetes, mas
muitas doenças crônicas que a gente vê, como a tireoide, osteoporose, né, que eu já deixo assim aberto aí uma nova oportunidade. A obesidade, principalmente, que é o grande medo de todo mundo, né, e que as pessoas fazem pouco para evitar, né, entra num vinho, num queijinho, numa falta de alimentação saudável que a gente sabe, mas acaba não praticando, né? Isso, a obesidade hoje é um problema de saúde pública, né? No Brasil ainda não tem esse contexto, porque nós temos outros problemas prioritários, mas nos países envolvidos, né, o país que mais trabalha para combater a obesidade é os Estados Unidos, onde chama mais atenção, onde há maior necessidade de se combater. Mas no Brasil tem se observado um aumento bastante progressivo, tanto de sobrepeso como obesidade. E isso está ocorrendo em todos os países, principalmente nos países em desenvolvimento. Então nós temos que estar atentos a isso, nós temos que buscar formas de mudar a nossa cultura, né? Ninguém é contra que se alimente bem, ninguém é contra que se respeite horário de repouso, horário de lazer, mas não se pode deixar de lado a saúde. O que a gente planta agora, a gente vai colher depois. Se a gente plantar bem agora, depois a gente vai colher bem também. Maior verdade do mundo, em todos os sentidos. É verdade. Foi um prazer tê-los aqui, né, sempre. E para nosso público, sempre é importante ver que tem pessoas que estão trabalhando com excelência nesse tema do diabetes. E é por isso que nós sempre vamos buscar o melhor da informação para poder passar para vocês, nosso telespectador. Muitíssimo obrigado pela presença e vamos vestir a nossa alma de azul, né? Vamos. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na Endoville, mas principalmente no Instituto de Diabetes de Joinville, que tem feito um trabalho maravilhoso na cidade. Muito obrigado, foi um grande prazer. Ficamos aqui então vestindo a alma de azul. Vamos nos cuidar e você já sabe como. É só colocar em prática.